palavra do Senhor, você pode abrir, se tiver com a sua Bíblia, em Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 18. Na verdade era 19, mas vamos ler o primeiro 18 e depois vamos para o 19. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não é ele que veio até aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Paulo se tornavam cada vez mais poderosas. Vou repetir esse versículo. Mas as mensagens de Paulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matar. Mas certa noite, os seguidores de Paulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Podeis assentar, queridos. Amados, a história de Paulo, ou a vida de Paulo, ela está estampada diante dos nossos olhos, bem clara. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos aqui um testemunho grande, um testemunho poderoso. E esse Saulo era um homem religioso. Ele era religioso. A perseguição aos cristãos não era porque ele era um perseguidor, porque não conhecia a palavra. Ele conhecia a lei, ele conhecia e estudava a lei. Paulo era um homem muito culto, falava vários idiomas, conhecia várias culturas. E ele então, ao perceber que o evangelho começou a se expandir, que os discípulos começaram a levar a palavra onde iam, ele então pensou: esse povo veio para trazer confusão. Isso, na verdade, é uma seita.
e aqueles que fazem parte de seitas não podem ficar vivos. E começou então a grande perseguição. O povo já era perseguido, a igreja já era perseguida. Na verdade, todo o ministério de Jesus, e após Jesus, ele morrer e ressuscitar e ir para o céu, a perseguição continuou. Agora, com os discípulos e sucessivamente com todos aqueles que convertia ao cristianismo. E Paulo, então, defendendo a religião, começa a perseguir o povo de Deus, começa a perseguir de uma forma muito furiosa aqueles que serviam o Senhor Jesus. Isso aconteceu em Jerusalém, isso aconteceu em outras partes aonde ele ia. Ele tinha prazer de açoitar, ele tinha prazer até mesmo de matar, ele tinha prazer de entrar nos lares e tirar as pessoas, os cristãos, e levar para a praça pública, como aconteceu com Estevão, e ver o apedrejamento desses homens e mulheres de Deus. Queridos, isso durou por algum tempo, e não pouco tempo. Eu quero dizer para vocês, bem claro nesta noite, religião não salva ninguém. A igreja não está com a sua base na religião. A religião apenas, ela tem trazido grande confusão para aqueles que se baseiam na religião. As pessoas dizem, eu sou religioso, mas a religião não leva a lugar nenhum. A religião significa a palavra religar. Ela leva a pessoa a entender que ela precisa de mudança. Mas se a pessoa se mantém na religião, ele acaba sendo apenas um religioso, um praticante de uma religião. A conversão é algo totalmente diferente. O convertido, a sua vida está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Paulo, ainda Saulo, vem com toda a fúria para Damasco, e ele vem já preparado, e já tinha uma carta do sumo sacerdote, dos líderes religiosos da ocasião, para prender e matar todos que se diziam cristãos. Queridos, algumas pessoas pensam que isso é passado, que isso não acontece mais. Eu quero dizer que assim como foi no passado, hoje também no presente, e vai acontecer até a volta de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção no que o Senhor está falando conosco hoje à noite. Eu quero dizer para você que a igreja, ela nunca deixou de ser perseguida. A igreja continua sendo perseguida. A igreja continua sendo perseguida por religiosos. E a coisa é séria. Porque muitas vezes nós estamos cultuando ao Senhor e pensamos que nós teremos esta liberdade o resto, da nossa vida. Talvez venhamos morrer antes que a perseguição maior aos cristãos venha acontecer. Mas pode ser também que estaremos vivos para passar por ela. Queridos, o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus declara que o mundo, ele nos odeia. O mundo odeia todo aquele que serve a Jesus, todo aquele que serve o Cristo ressuscitado. O mundo, ele quer que o cristianismo
ele seja abafado. Ele quer que o cristianismo acaba. Mas eu quero dizer para você, se você já sabe, glória a Deus, se você não sabe, você vai saber. A igreja de Jesus jamais será derrotada. A igreja de Jesus jamais será vencida, porque quem instituiu a igreja foi Jesus de Nazaré. Agora temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Em alguns países, a perseguição aos cristãos tem sido ferrenha, terrível. Irmãos amados, muitos têm hoje sido assassinados, têm morrido cristãos em países que estão debaixo de uma ordem que, na verdade, não querem permitir que as pessoas conheçam Jesus Cristo, que as pessoas saiam dessa direção humana, e tenham a liberdade de escolha. E nós sabemos que é isso que o mundo quer fazer. E eu quero dizer que as coisas estão caminhando, as coisas estão indo de passo em passo, e a igreja, ela precisa de estar atenta, ela precisa de estar vigiando. Por quê? Porque a perseguição ao povo de Deus, ela continua como acontecia no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos. Queridos, Paulo vai para Damasco, e ele vai com um desejo terrível de aniquilar a igreja, de acabar com o povo que servia o Cristo ressurreto. E a Bíblia fala, quando ele estava indo, de repente, um grande clarão, e ele não suporta e cai. E de repente, como se fosse um trovão, aqueles homens que estavam indo com ele para este serviço maligno, eles falam: o que é isso? Parece um trovão, estamos ouvindo um trovão. Na verdade, Paulo estava tendo uma grande experiência com o Jesus ressurreto. E Jesus então diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus. Preste atenção aqui, meus irmãos. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus podia ter falado: eu sou o líder, eu sou Jesus deste povo, e você está perseguindo este povo. Queridos, o dono é Jesus, o dono da igreja é Jesus. Quando Jesus disse: edificarei a minha, estamos vivendo um tempo que muitos querem ter a sua igreja, dizendo: a igreja é minha, o ministério é meu, é eu que faço e aconteça. Esta não é a igreja de Jesus. Pode ser uma comunidade qualquer, pode ser um ajuntamento de pessoas, mas quando o homem diz: é minha, foi eu que montei o ministério, esta igreja não é a igreja de Jesus. Pode cantar corinhos que aparentemente estão louvando a Deus, pode usar a Bíblia como a palavra de Deus, mas se o coração não está dizendo: a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, e eu sou igreja também, pode saber, esta igreja não é do Senhor Jesus. O homem
não pode comandar igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando o povo, as pessoas. O homem não tem como. Por quê? Porque a igreja, preste atenção, a igreja é coisa divina. A igreja não é coisa terrena. A igreja não foi formada de qualquer forma. A igreja foi formada sobre uma palavra do próprio Cristo, dizendo: eu edificarei, eu edificarei. E ele continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Por isso Jesus diz: você está me perseguindo, e dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento, a Bíblia diz que Saulo falou: o que queres que eu te faça, Senhor? Já começa a mudar. Ele conversa com Cristo ressuscitado. Ele tem uma experiência marcante. Eu gostaria de dizer nesta noite para todos aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, para que você realmente possa dizer que você é um homem, uma mulher de Deus, um cristão. Você tem que ter uma experiência real com Jesus. Não é porque o meu pai, a minha mãe, a minha família, o meu parente, é cristão, então eu também sou. Cristão não é ser, é coisa bonita, é coisa boa. Na verdade, ser cristão é luta, ser cristão é dificuldade, ser cristão é ser perseguido, ser cristão é negar o mundo, ser cristão não é viver conforme o mundo, mas é viver conforme a palavra de Deus nos ensina e nos ordena. A experiência é a chave da vida de qualquer um que diz ser cristão. Por quê, pastor? Porque vão vir momentos difíceis, vão vir momentos sombrinhos, vão vir momentos de choro, vão vir momentos, muitas vezes, que o inimigo vai vir com toda a sua fúria. E se nós não tivermos tido uma experiência com Cristo, uma experiência de salvação, não suportarão. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está com você. Por quê? Porque você é a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. Nós costumamos dizer: eu vou à igreja. É costume. Não, eu vou ao templo. Eu vou ao templo prestar culto ao Senhor, porque eu sou a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor não presta culto somente no templo. A igreja do Senhor, ela presta culto aonde ela estiver. Ela está prestando culto ao Senhor. Ela pode estar fazendo qualquer coisa, e tudo que ela está fazendo para a honra e glória do nome do Senhor, porque ela é a igreja. Nós não temos um tempo que somos cristãos quando estamos aqui no templo. Nós não somos cristãos simplesmente porque nós viemos aqui no templo. Nós somos cristãos aonde nós estivermos. Nós somos cristãos fazendo o que estivermos fazendo. Sabe por quê? Porque a nossa vida pertence ao Senhor, e o nosso prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Ser cristão é honrar o Jesus que um dia morreu
no nosso lugar e ressuscitou. Ser cristão é entregar a vida ao Senhor, como nós vemos no final da vida do apóstolo Paulo. Queridos, nós encontramos a vida de Paulo, ainda Saulo, sendo observada por todos. Quando ele cai ao solo, quando levanta, ele está cego. E o Senhor manda, vá à rua chamada direita, e lá você vai ouvir o que você convém fazer. Levantaram Saulo, talvez, e ele disse, olha, eu quero ir na rua chamada direita, mas já está cego. Há uma revelação nesta cegueira de Paulo. E eu quero trazer neste momento para a igreja. Quando há uma conversão genuína, o homem velho morre. E quem morre, para de ver, sim ou não? Aqui na terra, sim ou não? Ou fica vendo o defunto, fica olhando as coisas, quando está todo mundo lá olhando, ele está de olho. É isso? Não. Quando ele morre, fecha-se os olhos, pode até estar de olho aberto, mas não ver mais nada. Eu quero dizer para você, olha aqui, preste atenção. A sua visão para o mundo, ela tem que estar cega. E você passa a olhar com os olhos espirituais. Alguém está entendendo? Passamos a olhar com os olhos espirituais. E quando passamos a olhar com os olhos espirituais, tudo aquilo que vem e que não agrada a Deus, e que não é da vontade de Deus, e que não honra o nome de Jesus, nós estamos observando, estamos vendo e dizemos, isso não, porque isso não faz parte do novo homem, da nova mulher que eu me tornei em Cristo Jesus. Ser cristão é realmente morrer para o mundo. Ser cristão é morrer para o mundo. E quem está morto, ele não vai ficar vendo aquilo que o mundo está oferecendo, porque a sua visão agora é espiritual. Ele olha com visão espiritual. E aquilo que ele vê, ele sabe discernir se é de Deus ou se não é. Se é da vontade de Deus ou se não é. E ele então começa a andar segundo o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele vai para aquela casa de Judas, não Judas Iscariotes, tinha morrido há muito tempo. Esse é um outro Judas. E com certeza, cristão. E quando as pessoas ficaram sabendo que ele estava lá, o que é isso? O Saulo, o perseguidor, ele estava chegando aqui para Damasco para fazer terríveis coisas. E a Bíblia fala que Saulo já estava orando. Conversão é isto. Conversão é isso. Quando você se converteu, a primeira coisa que você deve ter aprendido é que você precisa de falar com Deus, você precisa de pedir para Deus, você precisa de se colocar diante do Senhor e colocar a sua vida diante dele, falando. Tem gente que vai orar e fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, então Senhor me abençoa. Não, o Senhor quer que você abra o seu coração e fale a sua necessidade. A Bíblia fala que Paulo estava cego. E Deus levanta então Ananias e fala, Ananias, vai à rua chamada direita. E lá você vai encontrar por um homem chamado Saulo. E você vai orar por ele. Opa, Senhor, pega aí. Tanto ouvi acerca deste homem. E ele está chegando em Damasco para matar, para prender todos aqueles que
honra o teu nome, serve o Senhor, vai. Porque ele será para mim um vaso escolhido. Receba a palavra nessa noite. Você é um vaso escolhido. Olha aqui, queridos, você não é qualquer um, não. Você, irmã, não é qualquer uma, não. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido a dedo. Vai, porque ele será para mim um vaso escolhido, e ele vai levar o meu nome em toda a Judéia, em todo lugar, e ele vai saber o quanto deves padecer pelo meu nome. O homem de Deus foi, Saulo, a saber, Paulo, porque o Senhor já tinha mudado o nome. O Senhor me mandou aqui, aquele que te apareceu no caminho de Damasco, e ele mandou que eu impusesse as mãos sobre você, para que você possa vir, e você seja cheio do Espírito Santo. Ouça aqui, o cristão, ele precisa de ser cheio do Espírito Santo. Fala comigo, eu quero ser um cristão. Fala alto, fala bonito. Um cristão cheio do Espírito Santo. Queridos, para que você veja, agora ele começou a ver com os olhos espirituais, porque os olhos do mundo, da religião, morreu. Levantou um novo homem. Agora ele recebe a visão. Agora ele recebe a visão para ver as coisas diferente como ele via. E quando ele recebe a oração, a Bíblia fala que como escamas caíram dos olhos dele e ele começou a ver. Aí presta atenção aqui, isso me marcou muito. Diz assim, ó, imediatamente, fala comigo, imediatamente ele começou a pregar. Tem pessoas que têm anos na igreja. Tem pessoas que estão no banco de igreja, nas cadeiras de igreja, anos e anos a fio. Ele não tem coragem de testemunhar a sua própria conversão. E orar pelos outros, piorou. Não tem as pessoas certas para isso. A palavra, tem o pastor, tem os obreiros. Queridos, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A Bíblia diz o seguinte, a palavra diz que todo mundo deve pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é pegar esta Bíblia e usar um púlpito, muitas vezes não é isso. Pregar o Evangelho é aonde você está, é no seio da sua família, e é aonde você estiver, com a sua vida, com o seu testemunho, é pregar o Evangelho. É falar da mudança que aconteceu com você, uma vez que você veio a Cristo. Muitas vezes tomamos a ceia do Senhor, e eu vou falar uma verdade aqui, e tomamos, em algumas vezes, fora daquilo que a palavra de Deus diz, nós tomamos indignamente. Por quê, pastor? Eu não estou em pecado. Pois se você estiver em pecado, então você não é cristão, porque o cristão não anda no pecado, o cristão anda debaixo da graça de Deus. Então não estou falando de pecado, eu estou falando de desobediência. Desobedecer não é apenas de vez em quando dar uma escapulida e fazer algo que o mundo oferece, depois volta depressa. Estou falando disso, porque isso não é cristão. O cristão, ele permanece fiel. Eu estou falando das oportunidades que muitas vezes nós perdemos,
de anunciar que Jesus continua salvando, curando, libertando, dando vida e vida com abundância. Nós perdemos a oportunidade de chegar lá na vizinha e falar: fulana, eu vim aqui para falar algo com você. Você pode ouvir? Posso. Jesus te ama. E Ele um dia me salvou. E Ele também quer te salvar. Ah, mas a minha vida está toda assim, toda lá e tal. Então, por isso mesmo que eu estou aqui, para te mostrar o caminho. E Jesus é o caminho. Estamos desobedecendo muitas vezes. Jesus, quando estava no Getsêmani, ali ele estava angustiado, porque aproximava o momento do seu sofrimento na sua carne. O que ele disse? Ele em oração diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus é que a igreja pregue o evangelho a toda criatura. A vontade do coração de Deus é que você ganhe o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, quem quer que for, para Cristo. O desejo do coração de Deus é que os jovens, é que as moças honrem o Senhor, namorando homens de Deus, rapazes de Deus e moças de Deus. Este é o desejo do coração de Deus, porque você faz parte de um povo que tem o Deus dos exércitos como seu Senhor e como seu pastor. Queridos, imediatamente, diz o texto, imediatamente Paulo começa a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente. Vamos guardar essa palavra? Vamos? Imediatamente. Não foi assim, olha. Agora Paulo converteu. Vem cá, Paulo, agora. Você vai ter que ficar uns anos aqui, até você poder. Aliás, os discípulos até queriam que ele fizesse isso. Os discípulos não aceitaram imediatamente Paulo. Por quê? Porque ele falou: ele é perseguidor. Um dia desse está falando de Jesus? Não, não existe isso não. Aí eles foram corrigidos. Para com isso. Jesus veio para todos, e aqueles que o aceitam, e aceitem o Espírito e em verdade, se torna discípulo de Jesus. Deixa ele fazer a obra. E Paulo começou pregando, e ele começou falando que Jesus Cristo era o Salvador. E o texto diz que quando ele abria a boca para falar sobre Jesus, lá em Samaria, os pessoas falaram: peraí, que não é Saulo, não é ele sim, mas ele tem uma autoridade do falar. Queridos, eu quero dizer para você, querida irmã, Deus te deu autoridade para pregar a palavra do Senhor. Deus te deu autoridade, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e eis que vos dou a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Aonde está a igreja de Jesus? Aonde está o povo lavado e remido do seu sangue? Você que vai ouvir, assistir este vídeo, talvez não está participando ao vivo, e eu quero falar com você. A igreja de Jesus, aleluias, ela está ainda nesta terra para testemunhar que Jesus é o Senhor. E eu quero que ouça em todo lugar: Jesus Cristo é o Senhor. Paulo começou a dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores. E o povo começou então a ficar perguntando: mas Saulo, mas não é ele? É ele sim, mas agora ele se converteu, ele é um novo homem, ele é um homem de Deus. Aí o que aconteceu? Saulo ficou sabendo do plano deles. Queridos, o povo de Damasco
os judeus de Damasco não estavam suportando a palavra dele. Por quê? Porque era uma palavra de autoridade. E era, no nosso linguajar, um novo convertido. Mas ele conhecia a lei. E ele deixou de seguir a religião. E começou a caminhar com Jesus Cristo. E quem começa a caminhar com Jesus Cristo, há um progresso de vida espiritual. E sucessivamente também pessoal. Mas ele soube desse plano. Vão te matar. Vão me matar. Presta atenção aqui, receba essa palavra. Você, preste atenção. Você só morrerá quando houver permissão de Deus. Amém ou não? Quando o inimigo se levanta contra a sua vida, entenda uma coisa: quando o inimigo levanta contra a sua vida, você pode ter certeza, o Senhor vai revelar para você, o Senhor vai falar para você, porque o diabo não pode te tocar, o diabo não tem este poder, você só irá para a eternidade quando o Senhor dizer: vem! E Paulo então fica sabendo, e os irmãos se unem de Damasco, os que estavam sendo convertidos. Diz aqui os seguidores, não é seguidores, são aqueles que estavam se convertendo a Jesus. E eles fizeram então, arrumaram um jeito tão especial, porque Deus faz assim mesmo, Ele dá inteligência. E eles falaram: tem uma abertura na muralha da cidade, porque as pessoas estavam noite e dia vigiando o portão da cidade, para ver ele passar e matá-lo. Eles falaram: peraí, tem uma abertura ali no muro da cidade. Fizeram um cesto, arrumaram um cesto. Imaginou? Um cesto. Senta aí, Paulo, aí, fica aí. Cordas fortes. E eles começaram e desceram Paulo, para que ele fosse pregar o evangelho em outro lugar. Aí ele foi para Jerusalém. Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor nos chama a uma vida cristã diferenciada. A minha cabeça, aquilo que o Espírito Santo fala, para sair aqui muitas vezes, é difícil. Mas o Senhor, Ele está alertando a igreja. O Senhor está chamando a igreja à responsabilidade, para que a igreja entenda que nós não estamos neste mundo para gozar dele, não. Aliás, nós estamos no mundo, e diz a palavra de Deus: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês têm que ter bom ânimo. Está difícil? Tá, nós não vamos negar. Mas há esperança? Há, porque Jesus é a nossa esperança. Por isso precisamos de nos mantermos firmes, olhando para Cristo. Precisamos de dar um testemunho de vida cristã. Precisamos de negar o mundo. Irmãos, a coisa é tão séria que, na verdade, a igreja está caminhando na contramão do mundo. Entenda, a igreja está caminhando na contramão do mundo. O mundo está indo para cá, a igreja está assim, ó. A igreja não está junto, vamos junto, vamos todo mundo junto aqui. É todo mundo junto. Eu sou cristão, você não é? É todo mundo junto. Vamos lá. Não, a igreja está caminhando
para um lado, e o mundo está caminhando para outro. Por isso que a Bíblia fala que há dois caminhos: o largo e o estreito. É a igreja anda no estreito. A igreja anda no estreito. Não é bom. É bom, pastor, não é bom não. É difícil sim, mas quem está no comando é Jesus. E assim como Jesus Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos para um dia estarmos com Ele para toda a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, teremos aflições, teremos dificuldade, negaremos o mundo, negaremos a nossa vontade, negaremos o nosso querer, negaremos o nosso eu. Tudo isso, irmãos, tudo isso, Jesus orando: Pai, se for possível, passa de mim o cálice, todavia, que a tua vontade seja feita. Esta é a vontade do Senhor, que Ele seja engrandecido, honrado, glorificado, exaltado todo o tempo. Poderíamos estar aqui falando e o Espírito Santo borbulha no coração, mas nós temos o horário. Paulo se tornou um grande homem de Deus, um pregador por excelência da palavra de Jesus. E quando chega o momento dele ir, tentaram matar ele de todo jeito. Não conseguiram, por quê? Acabei de dizer por quê. Mas no momento que chegou, sabe o que ele disse? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Vamos repetir juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por que Paulo chegou lá? Porque ele caminhou por fé e não por vista. Cuidado, queridos. Nós estamos falando duas coisas. Primeiramente, nós estamos dizendo: Jesus está voltando. É o que nós mais queremos. Mas enquanto isso não acontece, a igreja segue caminhando, quer nas lutas, quer nas provas, quer na perseguição, a igreja continua caminhando, e o caminho é estreito, e a porta é também, mas nos leva ao céu, nos leva ao céu. Oh, aleluias! Porque nós podemos hoje dizer que somos a igreja? Primeiramente porque Jesus tomou o nosso lugar. E quando eu falo de tomar, daqui, não é isso não. Ele chegou e disse: eu tomo o seu lugar. Eu estou tomando o seu lugar. Você vai ser, se quiser, você vai ser purificado. Se quiser, você vai poder entrar no reino de meu Pai. Ele tomou o nosso lugar. Ele se apresentou em nosso lugar. Que a tua vontade seja feita, diz Jesus, e não a minha, Pai. E Ele está perguntando para nós: como estamos? Como cristãos? Como estamos como seguidores de Jesus? Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo que temos total comunhão com Ele, que estamos em comunhão com Ele. Ceia, irmãos, não é para perdoar pecado de ninguém, não. Agora participar da ceia: Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, isso eu falei assim, eu agi assim, eu fiz isso. Não, isso é bobo, não existe isso não. Se está acontecendo isso, então você está precisando de converter. Ceia, nós tomamos
Porque Jesus disse: olha, vocês vão relembrar a minha morte até que eu venha. Aqui não fala de pecado. Peça perdão agora, faça um exame de consciência, vai pedindo perdão, vai pedindo, vai trazendo a memória. Pelo amor de Deus, que crente é esse? Que cristão é esse? Não. Quando fala fazer prova, quando fala assim, examine-se o homem a si mesmo, está falando para a igreja. A ceia não é para o mundo não, irmãos, é para a igreja. Foi Jesus que instituiu a ceia, é para a igreja. E aí o que acontece? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, eu tenho percebido que eu não tenho feito a tua vontade como devo fazer. Aquele meu colega de trabalho está com a vida toda atrapalhada, até me contou algumas coisas, e eu não tive coragem de testemunhar que o Senhor pode mudar a vida dele. Perdoa, Senhor, amanhã mesmo, eu encontrando ou não encontrando, eu vou procurar e eu vou falar com ele do amor do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oh Deus, briguei com minha esposa sem necessidade, falei coisas com ela que não precisava. Senhor, eu pequei, eu estou errado, porque eu sou o sacerdote do meu lar, eu tenho que ser exemplo, eu sei disso, Senhor. Senhor, eu quero mudar essa situação, e quando chegar em casa, eu vou chegar e vou conversar com ela, e vou acertar com ela, porque eu sou a igreja do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou falar a última coisa que o Espírito Santo está mandando. E vou mexer com os jovens aí. Você é um jovem, você é uma jovem diferenciado do mundo. E como cristão, nós temos que entender que somos atacados constantemente, jovens. O inimigo quer te derrubar de qualquer forma. E quando você está lá no seu namorinho, com seu namorado e namorada, o trem está pegando fogo. Isso é pecado. A igreja de Jesus age diferente. Aí na hora da ceia, você vai dizer: ô Senhor, me perdoa, porque eu fiquei com o namoro indecente, Senhor. Ai meu Deus, Jesus vai revelar. Está revelando. Ah, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Tá bom. Nunca mais eu não vou fazer isso, não vou. É só encontrar de novo. Está brincando com Jesus. Está brincando com Jesus. Está brincando com Jesus. Está brincando com Jesus. A Bíblia fala que de Deus ninguém se zoba. Isso que o homem semeia, isso ele vai colher. Vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, para que a nossa vida seja exemplo. Exemplo de marido, exemplo de esposa, exemplo de filho. Sim, exemplo de patrão, exemplo de empregado, exemplo de colega, exemplo de amigo, exemplo da igreja, exemplo. Essa é a vida do cristão, exemplo. E Paulo disse: olha aqui, vocês devem ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Igreja de Jesus. E com certeza estamos falando para muitas pessoas, para muitos cristãos. Seja a igreja de Jesus, que um dia foi lavada e remida no sangue dele. Coloque-se de pé. Aleluia, que ele anda labalabasi. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Queremos esta noite participar da ceia, dignos. O Senhor disse que nós não podemos tomar a ceia indignamente.
Precisamos de tomar a ceia dignos, porque o Senhor fala que aquele que toma indignamente, toma, come e bebe para a sua própria condenação. Que terrível, que terrível. Mas a tua igreja, Senhor, neste lugar, conhece a tua palavra, conhece a tua palavra, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor renove as nossas vidas, renove o nosso amor para contigo, renove o nosso desejo de testemunhar que só Jesus é o Senhor. Dá-nos graça para enfrentarmos, ó Pai, até mesmo a perseguição, e queremos um dia participarmos juntos com o Senhor Jesus, como o Senhor mesmo disse, que um dia participaremos juntos com o Senhor no céu, da grande ceia, das bodas do Cordeiro. Aleluias, aleluias. Os diáconos, por favor, podem distribuir. Você esteja em espírito de oração, você pode ficar em pé por enquanto. Vamos louvar. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.